Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, estamos de volta então com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, o Fabrício, que está nos falando a respeito da potencialidade que nós temos no Estado de São Paulo. Secretário, quais outros programas que tem a Secretaria? A Secretaria tem a sua Coordenadoria de Turismo, que tem alguns programas que, alguns deles já vêm há 5, 6 anos em andamento. Por exemplo, o Roda São Paulo, que é um programa que ele faz uma integração entre regiões. Por exemplo, no começo do ano ele teve na Baixada, no litoral, época de verão, e ele fazia circuitos entre as cidades do litoral, tanto com turistas como também os moradores. E uma integração cultural para conhecer os fortes, as igrejas, os museus ali no litoral. Então foi muito importante, é importante para ter essa integração e contar a nossa história. Acho que isso que falta também. Porque São Paulo é a porta de entrada de tudo que aconteceu no Brasil. Quando a gente fala das cidades mineiras, históricas, o português não chegou voando em Minas Gerais, ele passou pelo nosso Vale do Paraíba. Então a história, que também é nossa, está ali no Vale, quer dizer, a gente precisa saber contar mais. Tem a Estrada Real dentro de São Paulo que a gente não valoriza, né? A própria Baixada, os primeiros fortes construídos no Brasil foram na nossa Baixada, em Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, primeira cidade do país. Então, toda a nossa história está ali, da chegada da colonização. Então, a gente precisa contar mais, falar, fazer disso roteiros turísticos. Então, o Roda serve para essa integração. A gente tem o Sabor São Paulo, que é um programa voltado a mais à questão da gastronomia, que a gente está retomando esse ano com as etapas regionais do interior. Então, vão ser nas 10 regiões administrativas do estado. Vão ser etapas em que as cidades inscrevem um prato típico da sua região. Então, todas as cidades se inscrevem, se juntam nessa sede, é uma parceria com o Senac. Dentro da sede do Senac, os jurados escolhem ali os 3 melhores pratos de cada região. E aí, no final do ano, eles se juntam, são 30 pratos que vão ali escolher e compor, valorizando a nossa gastronomia, que também é muito rica e é um ponto importante do turismo, né? Hoje você quer saber o que você vai ver de interessante, mas também a gastronomia é muito importante na decisão da nossa viagem, do nosso turismo. Tem o Turismo do Saber, o Melhor Viagem, que são 2 programas, um voltado às crianças da rede pública estadual, em que levam crianças para conhecer uma cidade turística, para passar o dia, também nessa integração em abertura de conhecimento, atividade extra classe, e o Melhor Viagem, que são a melhor idade, também faz essa integração entre cidades, levando para conhecer uma outra cidade, algum atrativo turístico. Então são os programas que a Secretaria tem, né? Tem as rotas ali no Vale, a Rota da Luz, que é uma rota que chega a Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil, que aliás Aparecida é a cidade líder de visitação do Brasil inteiro, são 14 milhões de pessoas que passam por lá anualmente, né? Então, a gente tem o turista está chegando. Em São Paulo, o turista estrangeiro vem. Nós somos o maior emissário emissivos de turistas do Brasil, tanto a capital como o estado de São Paulo. Nós damos turistas para o Brasil inteiro e para o mundo. Então está na hora de a gente olhar para dentro também e começar a ter mais uma interação, uma integração dentro do estado, conhecendo outras regiões aqui em São Paulo. Então aqui o pessoal da região aqui de Avaré, conheceu lá no Pontal do Paranapanema, aí no Vale do Ribeira, o pessoal do Vale do Paraíba vem conhecer aqui a região do Avaré, a gente fazer mais essa integração, gerando troca de experiência e movimentando a economia, que eu acho que é o desafio, é o objetivo do turismo hoje. Movimentar as cadeias econômicas, gerando emprego e gerando renda para essas cidades. Secretário, desde cedo respira política, não é? A mãe foi deputada federal, sempre viveu nesse meio, esteve na Casa Civil e agora secretário de Turismo. E a gente tem lido, ouvido, que nós temos um dos piores congressos dos últimos tempos, não é? Como que nós podemos mudar isso que está aí? Sem dúvida. Eu acho que a eleição presidencial é muito importante. O Brasil está num momento que ele não pode mais andar para o lado e nem para trás. Ou a gente começa a caminhar para frente, ou a gente vai ter sérias dificuldades.
Os países do mundo já voltaram a crescer, quase todos. E o Brasil ainda está nessa retomada. Então a eleição é muito importante presidencial, mas a eleição do nosso Congresso também é muito importante. Às vezes o povo acaba não dando tanta importância e elege qualquer um. Ah, esse aqui eu conheço, vai esse. Ouvi falar, ajuda ali, mas a função do deputado não é a função do executivo. Quem tem que desenvolver a região é o poder executivo, é o governador, é o presidente com seus programas. O Congresso tem uma função legislativa, ele tem que legislar, ele tem que mudar as leis do país, fazer as reformas necessárias. Então a gente precisa melhorar a qualidade do nosso congressista para que a gente possa enfrentar os desafios da vida moderna. O Brasil tem vários gargalos que precisam ser enfrentados. Muitos países do mundo, inclusive, por exemplo, você vê o Paraguai aqui do lado, roubando a nossa indústria, crescendo, roubando no sentido literário, mas levando para lá muito da nossa indústria, crescendo, e a gente não reage. Então a gente precisa de um arcabouço jurídico mais leve. O Brasil precisa desburocratizar. O Brasil é um país muito cartorário, tudo tem que ter muitas permissões, muito receio, o judiciário interferindo muito na atividade do executivo. Você vê, eu estava agora em Timburi, que teve o lançamento do Angra Doce, que é um projeto também de turismo aqui da região, né, que envolve ali 10 cidades da região, na divisa com o Paraná, em que há essa possibilidade de desenvolvimento do turismo náutico, que também serve aqui para Avaré. Quer dizer, o turismo náutico às vezes é olhado como uma coisa elitista. Não, o turismo, a gente, quando fala náutico, a gente está falando de barco acessível à classe média, barcos baratos, barcos de pesca, mas que a gente poderia potencializar muito mais, né? Aproveitar as nossas represas, que são enormes, e gerar uma nova economia do turismo náutico, turismo esportivo, porque isso traz consequências, cadeias econômicas que se movimentam. Cada barco que você tem em atividade, você tem que ter alguém para rever, consertar o motor, são empregos sendo gerados em novas economias, né? Então, acho que isso é importante. E quando a gente vê esse congresso, a gente tem que ter a importância dessas reformas. O Brasil precisa desburocratizar, tem que facilitar. O pessoal que estava lá estava contando um empreendimento há 3 anos aguardando uma licença, né? Como é que a gente pode fazer um país crescer? E eu tenho ouvido várias histórias dessas no interior. O empresário quer montar um empreendimento, fica 2, 3 anos aguardando uma licença de um órgão público. Não tem cabimento. O dinheiro vai embora, ele vai aplicar em outro país, em outro estado, em outro país, em outra região que gere facilidades. Então, a função do nosso Congresso é facilitar a vida do investidor, do empreendedor. O empreendedor, ele tem vontade, ele tem ideias, mas muitas vezes ele é sufocado pelo poder público, né? Esses órgãos públicos que precisam cada vez mais abrir caminho para que a pessoa possa empreender, gerar negócios, gerar empregos e trazer renda para o nosso país. Outro problema também, além da desburocratização, nós encontramos também o problema da judicialização da excessiva política e também muita interferência do Ministério Público hoje, não é? Porque qualquer administrador público hoje encontra sérios problemas com o Ministério Público. E você enxerga alguma coisa que nós poderíamos melhorar isso? Então, você precisa dar mais guarida ao poder público. Então você vê a questão da licença ambiental. Sim. Você escuta muitos técnicos com receio de dar uma licença para um grande empreendimento, com medo do Ministério Público. Exato. Então ele fica com o processo 1 ano, 2 anos, com medo, se eu der, o Ministério Público vai entrar com uma ação contra a minha pessoa, eu não tenho respaldo do Estado, porque o Estado não defende pessoalmente ninguém. Então você precisa criar legislação que dê garantia a esse funcionário que possa decidir com tranquilidade. Ninguém é contra o meio ambiente, pelo contrário, todo mundo é a favor do meio ambiente, a preservação é importantíssima. Mas agora a gente precisa explorar um pouco mais. Você tem países no mundo que exploram de forma sustentável o meio ambiente para poder gerar emprego. Então, nada mais importante do que emprego. A melhor ferramenta de inclusão social que nós temos é a geração de emprego. Então, quando você tem um parque estadual, um parque de meio ambiente, você poder explorá-lo do ponto de vista de forma sustentável, ele gera emprego. Você gera emprego. E o turismo tem essa questão regional, Wagner, que é muito importante, porque a indústria ela sempre está localizada nas grandes cidades. Então as pessoas têm que se deslocar. E você cria esses centros urbanos como São Paulo, que as pessoas vivendo na periferia,
de forma até subhumana, né? Condições precárias. Então isso não é bom. Quando a gente desenvolve o turismo, você está desenvolvendo regionalmente outras regiões. Você gera emprego de forma descentralizada. Então isso tem um impacto social. Né? As pessoas não precisam deixar mais a sua região. O pequeno e o médio empreendedor, gerando não só na questão da hotelaria como gastronomia, mas também de guias receptivos. Sim, uma série de Você coisas. tem uma série da cadeia econômica que vem com o turismo. Então, eu acho que o papel do Congresso é facilitar, é ter uma política nacional. A gente precisa ter uma política nacional mais séria, mais profissional do ponto de vista de turismo. O que dificulta as cidades a se desenvolverem como uma cidade de atração turística? Qual é a dificuldade do pequeno e médio empreendedor? Né? O serviço precisa ter a atenção devida. Muitas vezes uma indústria ela vai se instalar numa região, ela tem isenção de tudo, né? Os municípios dão isenção, tem uma questão diferenciada tributária, mas hoje uma indústria às vezes gera 50 empregos, 100 empregos. E aí você pega 10 restaurantes numa cidade, tem 200 empregos e eles não têm as mesmas facilidades, né? O mesmo tratamento que uma indústria tem. Nada contra, a indústria é importante, a inovação tecnológica, o Brasil precisa também investir no produto agregado, é muito importante. Mas o serviço precisa ter o seu tratamento, né? O empreendedor precisa ter mais facilidade para empreender. Né? Com essa sua visão, como um homem de partido, amanhã, nessa eleição, na próxima eleição, sei lá, você é novo ainda, de repente, daqui 4, 8 anos, querem que você vá para o Congresso Nacional como deputado federal ou até senador por São Paulo. Olha, quais seriam suas bandeiras? Eu acho que o turismo, até por estar na Secretaria de Turismo, acho que é importante, né, dar a devida importância a um turismo mais profissional. Né? A gente precisa ter essa política no Brasil inteiro. Regiões mais carentes, como o Norte e Nordeste, a gente poderia resolver muito o problema de desenvolvimento nessas regiões com o turismo, né? Potencializar o turismo nessas regiões, gerando emprego, fixando as pessoas nessas regiões para que possa tirar um pouco dessa concentração excessiva do desenvolvimento econômico no sudeste do Brasil. A questão da municipalização é outro tema muito importante. Eu acho que hoje a gente vive, os prefeitos, a gente conversa com os prefeitos, está em Brasília, estou em Brasília, né? Então não estão em Brasília porque gostam, né? Porque o recurso está no governo federal. Então a revisão do Pacto Federativo ela é urgente. O município não está, eles estão todos apertados, né? Porque eles têm que cuidar da saúde. Passaram responsabilidade e não deram meios. Exatamente. A responsabilidade aumenta a cada ano e não tem recurso. Então, e nada melhor do que o município para saber a necessidade do povo. É ele que está em contato com a população todos os dias. E muitas vezes a necessidade de um município é diferente da outra. Então, eu acho que a gente precisa rever esse pacto e fazer com que o recurso fique mais na mão da prefeitura, porque ela, sim, é o grande canal de comunicação com a sociedade, ele tem condições de saber aquilo que a população realmente precisa. E é onde a população vive, né? É no Exatamente, município. é no município. Então, é importante, e cada região tem uma particularidade, às vezes, vou buscar recursos no governo federal... não, eu vou dar uma ambulância, né? Muitas vezes o município precisa, mas às vezes o outro não precisa. Ele precisa de recursos para a educação, para a saúde. Então, acho que essa complexidade, a gente descentralizando o recurso, dando mais na mão dos municípios e dos estados, a gente consegue aproximar mais a política pública da necessidade da população. Infelizmente, nós chegamos no final do nosso bate-papo, então fica aí para suas considerações finais. Obrigado, Wagner. Agradeço, né? É um prazer imenso estar aqui na região, como disse, de Avaré. Meu pai nascido em Piraju, minha família toda de lá. Minha mãe, quando deputada, a Zulaí Cobra, teve uma atuação muito grande aqui na região. E eu frequentei muito aqui desde a minha infância. Então, é um prazer estar aqui, né? É uma alegria imensa. E a gente acordar para a questão do turismo, né? Eu acho que desde que eu estou na secretaria, abracei a causa e eu tenho visto experiências muito exitosas no país, algumas aqui no estado. A gente tem algumas cidades como Olímpia e Brotas que fizeram um trabalho e hoje vivem do turismo. 2/3 da população da cidade vivem do turismo, né? Tiveram um crescimento muito grande. E se você for analisar, são cidades que simplesmente planejaram o seu crescimento. Então, potenciais como o da região aqui das represas, não só aqui da represa de Avaré,
mas também ali na questão do Angra Doce, Piraju, todas as cidades envolvidas, tem um potencial gigantesco que a gente tem que aproveitar, né? Tem que sempre unir o trade, a iniciativa privada, a sociedade civil, para que a gente possa desenvolver mais o turismo, né? O turismo náutico, esportivo, o ecoturismo, o turismo rural, conhecer uma plantação, né, da região. Quer dizer, você tem que usar essa criatividade para criar roteiros de turismo, para que as pessoas comecem a frequentar mais e potencialize esse crescimento de turismo. Ótimo. Eu agradeço, quero dizer que a do Vale TV, o nosso programa Direito e Cidadania, sempre à disposição. Quando passar pela região, dá uma ligada e volte a bater papo com a gente. Obrigado, Wagner, obrigado, Cláudio, pelo convite. Prazer imenso estar aqui na Eduvale. E sempre que estiver aqui, estarei presente para a gente poder estar conversando aqui. Ótimo. Pessoal, então nós encerramos o nosso bate-papo de hoje com o secretário estadual de Turismo. Até a próxima semana. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.